a situação ficou muito feia aqui nas ações da MRV, tá? A gente vai ter que rever toda a nossa leitura, porque sim, perdemos a nossa possível estrutura de alta. Isso vai gerar um cenário de queda muito mais forte. Isso foi só o início da queda. E por isso sim que a gente tem que ficar posicionado em regiões estratégicas, porque quando chega a hora de sair é adeus para ação e a gente não tem por que ficar comprado e muito menos ficar fazendo aquele famoso preço médio. Então eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês todos esses pontos importantes, porque agora eu acredito realmente que acabou a possibilidade de alta. Tudo que a gente pode ter no meio desse caminho é uma pequena recuperação só para voltar a cair, tá? Então fiquem ligados até o final, vou trazer tudo isso completo para vocês, também notícias, fundamentos, um vídeo sempre completo, tá? Antes de continuar, claro, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, quem se inscreveu lá tá dando risada agora com essas altas do mercado de cripto e claro, ó, nosso curso para quem quer aprender a investir para longo prazo usando o gráfico e entrar, claro, na nossa comunidade lá do Telegram e também o mais importante, né, saber a hora de sair quando a coisa fica feia, tá? E agora é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, olhando aqui o gráfico semanal, a gente estava preso numa região de acumulação, tá? A gente estava aqui justamente entre os 13 e os 6 reais. Eram nossos fundos e topos bem definidos. Nosso maior volume de negociação estava aqui nessa faixa entre 6 e 7,50 mais ou menos, tá? Inclusive, quem é lá nossa área de membros, nossos membros capitalistas, eu cheguei a fazer uma posição aqui em cima por volta de 6,50, acho que foi 7 reais, não me lembro, porque a gente estava justamente testando esse limite. Perdeu esse fundo, um abraço, tá? Tchau, tchau. Não vou ficar comprado numa ação de alto risco que não paga nada de dividendos, né? Que não tem um fundamento muito forte para reverter num curto espaço de tempo. Então, passar bem era uma posição pequena. Sempre o mais importante também, além de saber entrar e sair, é saber se expor o suficiente, um risco aceitável em cada ação. E as ações da MRV, sim, eram um quadro bem complicado. A gente tinha um alto risco e por isso a minha posição era pequena. Perdeu esse fundo, não vou segurar, tá? Porque olha a zona que a gente perdeu. A gente não conseguiu romper essa linha de tendência de baixa. A gente não conseguiu ficar preso nessa região do gráfico aqui entre 6 e 7,50. E a gente ainda perdeu essa zona com uma belíssima barra aqui no dia 25, na semana do dia 25 de novembro, uma barra enorme, e agora essa semana a gente pode até mesmo fechar abaixo dela já, confirmando aí a nossa tendência de alta. E agora, do mesmo jeito que a gente não considerava essa região topo, esta zona não é o fundo das ações da MRV, tá? O fundo tá aqui nessa região. Então o mercado deve dar uma descolada dessa zona e agora nas nossas projeções vocês vão entender por que essa zona vai ser uma resistência muito forte e o porquê, na minha opinião, não vale mais a pena ficar comprado, não vale a pena comprar, porque não se compra a tendência de baixa, porque a gente faz aquele famoso preço médio, onde a gente vai comprando vendo a ação cair, o que não faz o menor sentido. Então, se eu tivesse ficado com alguma posição aqui nas ações da MRV, com certeza eu não iria baixar meu preço médio. Eu ia deixar a ação cair, deixa ela ir para onde ela quiser ir, e depois a gente pensa nesse famoso preço médio, tá? Mas por enquanto aqui pelo semanal é tendência de baixa fortíssima, tá? E se a gente for olhar aqui no gráfico diário, não é diferente. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem um candle aqui de sexta-feira que tá segurando aqui para não deixar o preço desabar. Se a gente perder essa mínima dos 5 reais, provavelmente a gente vai dar mais uma puxada para baixo, nos distanciando aí cada vez mais da nossa região mais importante aqui do gráfico. E aí, na minha visão, como eu falei para vocês, já está confirmada a tendência de baixa aqui na ação, tá? Falhou a leitura, não era para ter perdido essa zona, mas paciência, a gente sabe que algumas vão dar errado e faz parte do processo aí e principalmente do gerenciamento de risco, beleza? Então perdeu os 6 reais, um abraço e agora a gente vai projetar e tentar entender qual vai ser o caminho mais provável das ações da MRV e por que eu acho que não vale a pena comprar agora e provavelmente por um bom tempo ela vai ficar aí totalmente sem fundamento gráfico para comprar, tá?
Então nós vamos ver tudo isso agora, mas claro, antes não esqueça, ó, nossa área de membros, várias categorias para vocês. Não esqueça de tornar membros do canal e também, ó, se inscreve aqui, ó, dá-lhe uma curtida no vídeo, ajuda demais o canal. E também deixa o comentário aí de vocês, se vocês venderam, vão segurar as ações da MRV. Eu acho uma loucura, tá? A perda dos R$ 6 aqui era muito importante para uma possível tendência de alta, e quando a gente perdeu, na minha visão, já era, tá? Então olha aqui, ó, a gente tem um padrão muito parecido que a gente pode usar para analisar agora, ó. Perceba que a gente fez um fundo lá em 2020, aí a ação subiu, recuou de novo, formou um fundo acima do fundo anterior, então vê que a ação não chegou a fazer um fundo duplo, e aqui ela estabeleceu essa tentativa de reverter. Quando ela falhou a perda dessa região, olha como se tornou um suporte, tá? Então, uma resistência, perdão. Então, essa zona aqui dos 13 a R$ 10 virou uma enorme resistência. Tocamos uma vez, tocamos duas vezes, o mercado tentou fazer justamente esse caminho para tocar a terceira vez, e olha o mesmo padrão acontecendo. Então a gente ficou por um bom tempo entre 6 e R$ 7 e agora a gente perdeu essa região, tá? Então a gente vai ver provavelmente um padrão muito parecido com o que aconteceu aqui, ou seja, o mercado vai escorrer, vamos dizer assim, talvez até numa queda bem acelerada, ele vai tentar encontrar um suporte que a gente ainda não sabe onde vai ser, pode ser nos R$ 4, quem sabe até nos 3, realmente não dá para saber. Ela vai parar, vai dar uma andada de lado e a gente deve ter uma recuperação exatamente para testar este topo aqui, né? Que era um fundo, agora é um topo, para voltar a cair. Então, esse é o nosso cenário mais provável, por isso que não faz sentido, na minha leitura, investir mais para longo prazo nas ações da MRV. A gente tem um cenário muito bem construído aí de queda fortíssima, onde a gente não sabe nem onde vai parar essa queda, ela ainda está acontecendo. A gente vai ter que esperar o mercado sinalizar uma possibilidade de fundo. Pode ser que seja aqui no 5, talvez, não é uma chance muito grande, mas pode ter certeza que se ela parar aqui nessa região dos R$ 5, vai ser só para fazer esse movimento aqui de alta e dar aquela segunda mergulhada. Ou seja, a gente perde o fundo, vem para confirmar a perda do fundo agora transformando em resistência e o mercado desaba. Tá? Então a nossa tendência de longo prazo para as ações da MRV é cair, alcançar aí R$ 4, talvez R$ 3. A gente vai ter que esperar o mercado para conseguir tentar entender aonde ele vai formar fundo, mas por enquanto não faz sentido nenhum comprar e muito menos fazer aquele preço médio, pelo menos na minha opinião. Beleza? Então vamos lá para notícias. Ó, a MRV reduz prejuízo para 12 milhões no terceiro trimestre de 2024. Tá? É uma notícia aí de 2 semanas, 3 semanas atrás. Não temos aí nada muito mais relevante. Então, ó, a MRV teve prejuízo consolidado de 12,7 milhões no terceiro trimestre, menor que a perda de 136 milhões no mesmo período do ano passado, tá? Então, foi um resultado menos pior. Então, não deixa de ser uma melhora, claro, mas ainda bem longe do ideal. Lembrando que é um setor que está muito difícil no Brasil, mesmo os de baixa renda não estão conseguindo ter um bom desempenho, tá? A economia não tá boa, não tem nenhum incentivo, o governo não tem dinheiro para expandir projetos aí de Minha Casa Minha Vida, que era um dos motivos que me atraiu mais para a ação da MRV. Então, infelizmente, aí a gente não deve ter uma melhora no ano de 2025. Então, o mercado já deve estar justamente precificando já esses próximos resultados ruins também, beleza? Na parte aqui de fundamentos, a gente tem um preço sobre valor patrimonial de 0,43, tá muito barato na minha opinião, mas os resultados aí estão mostrando que pode ser que a gente fique muito mais barato. Então é uma ação que a gente tem que ficar de olho para tentar encontrar um ponto interessante, mas na minha visão esse ponto tinha aparecido, mas já foi cancelado e a gente parte agora para procurar a próxima oportunidade. Tá? No preço sobre o lucro ainda negativo, mas claro, uma melhora bem grande comparado ao ano passado. Margem EBITDA não temos, ROI, claro, negativo, uma piora até comparado também com o ano passado, menos 5,45%. E aqui a gente vê resultado, né? Temos um 2023 ruim,
mas um 2024 também até pior do que o ano passado até agora, e nada diferente a gente pode esperar pro último trimestre. Então o mercado já está precificando tudo isso, e alta de taxa de juros que vai acabar aí também vai encarecer os empréstimos, então não tem nada jogando a favor das ações da MRV, beleza? Então, infelizmente, não tenho o que fazer, eu vou esperar na próxima oportunidade, a gente vai continuar acompanhando a ação e tentar encontrar aí essa possível reversão. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!